acho que é o ângulo do meu monitor, só pode. O senhor está me ouvindo bem, Wesley? Boa noite, Excelência. Eu lhe escuto bem. A senhora me ouve? Estou ouvindo bem. Está dando assim uma leve diferença de tempo. Eu não queria usar a palavra delay, mas qual seria a outra palavra? Está tendo um leve retardo, né, no tempo que o senhor fala e eu escuto, mas dá para entender. Fale o seu nome completo e a sua idade, só para eu testar direitinho. Me chamo Wesley Lieverson Nogueira do Carmo, tenho 36 anos. Tá ótimo, tá dando para ouvir direito. O senhor está nos ouvindo bem? Sim, senhora. Tá bom, eu vou iniciar então a gravação do seu interrogatório, tá? Seus advogados estão aqui, os promotores estão todos aqui, tá bom? Pode. Recording in progress. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 14.644 de 2019, e não havendo outras testemunhas a ouvir ou outras inquirições a serem feitas, eu passo ao interrogatório do acusado Wesley Lieverson Nogueira do Carmo. Boa noite, Wesley. Boa noite, Excelência. Wesley, como eu falei agora, é o momento do seu interrogatório, tá? Eu esclareço, o senhor teve a sua entrevista, né? Eu esclareço alguns dos direitos que o senhor tem como réu, tá bom? O senhor tem o direito a uma entrevista prévia e reservada que o senhor acabou de ter com os seus advogados, não é isso? Sim, Excelência. Sim. O senhor tem o direito ao silêncio, tá? E caso o senhor faça uso desse silêncio, isso não deve ser interpretado em prejuízo da sua defesa, exatamente porque é um direito, tá? Né? O interrogatório, além de meio de prova, também é um meio de defesa. Caso o senhor queira falar, eu esclareço que essa é a oportunidade que o senhor tem para falar diretamente no processo, porque o senhor vem falando, desde o início da ação penal, o senhor já vem falando, mas o senhor vem falando por intermédio da sua defesa técnica, tá? O interrogatório é o momento que o senhor tem para diretamente, o senhor diretamente, com as suas palavras, apresentar a sua versão sobre o fato e, com isso, exercer a sua defesa, que nós chamamos de autodefesa. O senhor vai se autodefender. O senhor fique à vontade para ficar em silêncio ou para falar, tá bom? Inicialmente, Wesley, eu vou fazer perguntas sobre a sua qualificação, tá certo? O senhor já falou a sua idade, eu queria só que o senhor repetisse. Quantos anos o senhor tem atualmente? 37 anos, Excelência. Eu nasci em 88. Então, o senhor tem 37 anos. O senhor é casado, é solteiro? Sou casado, pai de 3 crianças. Seus filhos são crianças ainda, né? Crianças. Sim, ou adolescentes, é isso, né? Meu filho caçula ainda é criança e tenho filhas adolescentes. Ok. Qual é a sua formação acadêmica, Wesley? E qual é a sua profissão? Excelência, eu tenho 2 graduações. Eu sou graduado em radiologia, eu sou graduado em enfermagem, eu sou pós-graduado em ginecologia e obstetrícia, eu sou pós-graduado em saúde da família, eu sou pós-graduado, inclusive recebi o meu certificado ontem, em saúde da mulher, eu sou pós-graduado em atenção primária à saúde, eu curso especialização em enfermagem do trabalho, eu tenho um título de mestre em ciências da saúde e atualmente estou pleiteando vaga no doutorado. Certo. O senhor... Então, o senhor tem graduação superior, né? E pós-graduação. E várias pós, tem mestrado e agora está pleiteando doutorado. Ok. O senhor já respondeu a outro processo criminal ou esse é o primeiro? Nunca respondi a nenhum tipo de processo, Excelência, esse é o primeiro. Ok. Wesley, o senhor já esteve preso? Nunca, Excelência. Nunca esteve preso.
Ok. E a sua saúde, Wesley? Como é que é a sua saúde? O senhor tem boa saúde? Precisa fazer uso de algum tipo de medicamento de forma continuada? Excelência, eu tenho alguns problemas, né, de saúde que são de família, né? A minha mãe, minha família toda tem cardiopatia, né, doenças crônicas, inclusive minha mãe, no último ano, foi vítima de 6 infartos, passou por procedimento, fez a instalação de 8 estentes Mas eu pergunto, o senhor tem boa saúde? Sim, eu faço uso hoje, é onde eu quero chegar, hoje eu faço uso de medicamentos para ansiedade, né? E faço uso esporadicamente de alguns medicamentos para problemas articulares que eu possuo. Inclusive, eu sou portador de 4 hérnias de disco. Ok. A respeito da denúncia que o Ministério Público apresentou contra a sua pessoa, atribuindo ao senhor a participação no homicídio da vítima Lohan, a sua defesa técnica orientou o senhor a ficar em silêncio em relação às minhas perguntas. O senhor vai responder a pergunta de alguém? O senhor pretende responder? Excelência, eu acredito muito na justiça, por isso eu estou aqui. Acredito nos meus advogados, são pessoas totalmente íntegras, e eu vou seguir as orientações que eles me deram, já me acompanham durante todo esse processo, né? Confiei a eles a minha defesa e eu não poderia divergir nesse momento das orientações que eles estão me dando. Certo, então o senhor não responderá às minhas perguntas, nem a do Ministério Público e nem da assistência da acusação. O senhor vai responder as perguntas da defesa, é isso? E dos senhores jurados. Sim, inicialmente da defesa, né? Em razão da manifestação do réu, eu passo diretamente a palavra à defesa. Boa noite, senhor Wesley. Boa noite, doutor. Seu Wesley, o senhor está sendo acusado Ele não está lhe vendo. Um momento. Eu não estou lhe vendo, doutor. Só um minutinho que ele já vai se posicionar de maneira o senhor enxergá-lo. Boa noite, senhor Wesley. Boa noite, doutor. O senhor está sendo acusado do homicídio praticado contra Lohan. O senhor está ciente dessa acusação, não está? Sim, doutor. Estou ciente da acusação. Não. O senhor conhecia Lohan? Conheci, excelência. Conheci, doutor, perdão. O senhor chegou a se relacionar com Lohan? Sim. Se o senhor me permite fazer uma breve explanação. Sim, explique para os jurados. Eu ouvi, né, atentamente ao que as testemunhas disseram, né, sobretudo as testemunhas mais próximas, o Arthur, que foi quem eu de fato me relacionei, e eu queria trazer a verdade dos fatos, de como que se deu esse relacionamento, de como que ele foi conduzido, né, que é diferente da versão narrada, né, pelo Arthur. Em 2016, eu já estava saindo de um relacionamento, eu já tinha 10 anos de casado, e eu já estava terminando naquele momento um relacionamento com a minha esposa, a gente estava dando um tempo, né, por motivos afetivos e enfim. Foi quando eu conheci o Arthur, né, conheci o Arthur através de redes sociais, e a gente marcou alguns encontros casuais. E nesses encontros casuais, o Arthur chegou a me falar, naquele momento, né, onde ele morava, no Beirol, o Arthur morava no Beirol, o Arthur me disse que já morava há 8 anos na casa do senhor Welder, que eles mantinham um relacionamento estável,
Ele me disse que antes de conhecer o Helder, o Arthur se relacionava, perdão, o Helder se relacionava com o Lohan, eles tiveram um relacionamento amoroso, que foi interrompido quando o Arthur conheceu o Helder, e o Helder deixou de se relacionar com o Lohan e passou a se relacionar com o Arthur. Nisso, o Arthur assume esse relacionamento sério com o Helder, passa a morar na casa do Helder, no bairro Beirol, e ao mesmo tempo, paralelo a isso, ele engata um relacionamento como amante, né, do Lohan. Só que o Helder não sabia, né, de fato o Helder não sabia. Eles tiveram esse relacionamento durante 8 anos, eles eram 3 pessoas que se relacionavam, e após 8 anos o Arthur me conheceu. E aí eu comecei a ter encontros casuais, porque eu não queria nada sério com o Arthur, né? E aí ele me dizia que precisava sair da casa do Helder, porque o Helder era possessivo, porque o Helder era ciumento, porque ele tinha medo do Helder descobrir a relação que ele tinha com o Lohan, porque o Helder tinha um irmão que era violento, que esse irmão chegou a agredir fisicamente o Arthur. E aí a gente foi avançando, né, nesses encontros, quando o meu irmão adoeceu. O meu irmão que eu perdi recentemente. Eu só tinha ele de irmão. E aí eu precisei ir para Fortaleza para cuidar do meu irmão, ajudar minha mãe, só éramos nós 2. E o Arthur perguntou se poderia ir. E eu falei, por mim não tinha problema. Ele queria sair da casa do Helder. Naquele momento ele me falou que não tinha para onde ir, não podia ir morar na casa do Lohan. E perguntou se ia para poder ir para Fortaleza comigo. Eu falei para ele que poderia. Foi quando ele convenceu o Helder a terminar o relacionamento, segundo ele, naquele momento. O Helder vendeu uma moto que ele tinha, que era o Arthur que usava, mas estava no nome do Helder. E com o dinheiro dessa moto, o Arthur viajou comigo para Fortaleza, ficando na casa da minha mãe. Após o meu irmão se recuperar, né, e o Arthur não ter conseguido emprego lá, na verdade ele nem chegou aí atrás, eu falei para ele que eu precisava retornar para Macapá, né, porque eu sou servidor efetivo do Estado e sou servidor efetivo da Prefeitura de Macapá, e ele disse que retornaria. E aí ele pegou, me ajudou a comprar as passagens e a gente veio embora. Quando a gente veio embora, ele decidiu ir morar com o Lohan, na casa do Lohan. Tudo bem, ele foi morar na casa do Lohan, eu voltei para Macapá, fiquei na casa da minha esposa, nesse momento ela já morava sozinha, com os meus filhos, eu fiquei aqui até o momento que eu consegui alugar um apartamento, eu aluguei esse apartamento lá na 1º de maio, então a gente está falando aqui do ano de 2016, né, no final, já no segundo semestre de 2016. E aí eu aluguei esse apartamento lá, fiquei um período sem ter contato com o Arthur, né? Como eu já falei aqui, a gente tinha uma relação meio que de amizade, não era um relacionamento tão sério, né? Não existia aquele laço de seriedade, não existia cobrança entre a gente, né? Era conveniente para ele, para mim. Eu sabia que ele saía com outros homens, eu sabia que ele se relacionava com outras pessoas. O Arthur gostava de entrar em aplicativos como o Bate-Papo da UOL, aplicativo do Grindr, né, esses aplicativos de encontro. E aí, quando foi no final do 1º semestre, por volta de junho, ele perguntou se poderia ir morar comigo, lá no apartamento, passar um período comigo. Porque ele disse que estava muito complicado, porque ele estava se desentendendo com o Junho de 2017. De 2017. Tá. Por conta que nenhum dos dois estava trabalhando. E ele chegou a visitar o meu apartamento, né, em abril, no dia do meu aniversário. Ele chegou a ir lá para casa. No dia do aniversário dele, ele chegou a ir lá para casa. O Lohan foi lá para casa nesse dia. E o Lohan chegou, né, a cogitar que a gente tivesse, sim, um relacionamento a 3, né? Eventualmente a gente pudesse ficar se encontrando. E eu falei que por mim não tinha problema, porque eu não tinha nada sério com o Arthur. Só que o Arthur não aceitou. O Arthur não aceitava. O Arthur tinha ciúme, né? E aí ele chegou a morar comigo até mais ou menos outubro. Foi quando ele
resolveu ir morar na casa lá do... Um momento aí, Lohan. Ashley. A irmã do Lohan falou aqui que você com o Lohan queriam esse relacionamento e o Arthur não aceitou. Exatamente. O Arthur que se tudo bem. opunha a esse relacionamento. E aí, eu sempre trabalhei muito, então praticamente não ficava em casa, né? Eu trabalhava no estado, eu dava aula na universidade, eu trabalhava na clínica média de diagnósticos também na época. Então, quando eu não estava na clínica, eu estava no hospital ou estava dando aula na universidade. Eu dava aula na Faculdade Madre Teresa. E aí, o Arthur começou a dizer que se sentia só e resolveu voltar lá para casa do Lohan. A gente já não tinha mais tanto envolvimento, eu resolvi também terminar com ele, eu disse que já não dava mais certo, que eu não queria mais nenhum tipo de contato, né? Uma relação que para mim não fazia mais sentido naquele momento. E aí, né, eu sempre ia para a casa da minha esposa visitar os meus filhos, e a gente teve uma conversa, eram crianças, né, ela estava sozinha com as 3 crianças, e a gente resolveu reatar, né, reatar o relacionamento. E a gente ficou meio que um namoro, eu não fui morar de fato com ela naquele período. Ficou meio que um namoro, a gente começou em outubro conversando, em novembro conversando. Eu lembro que em outubro, em uma das minhas conversas com o Lohan disse assim, olha, poxa, já faz um período que eu estou formado, ainda não consegui emprego, não consegui trabalho, você conhece muita gente, será que você não consegue me ajudar no sentido de conseguir um trabalho, né? Eu gostaria de trabalhar, de dar esse orgulho para minha família, de ter minha própria profissão, exercer minha profissão. E aí eu falei para ele, olha, a gente pode tentar, de fato eu conheço algumas pessoas, conversei com ele me mandou o currículo dele por e-mail. Aí eu cheguei a conversar com ele, inclusive, né? Olha, por que você não ingressa, né, como professor? Em 2017 ainda valia muito a pena trabalhar como professor universitário, né? A gente ganhava razoavelmente bem, né, para estar em sala de aula. E aí eu falei para ele, você não consegue, de repente, iniciar como professor, se tornar conhecido das pessoas? E cheguei a convidar o Lohan a ir na faculdade comigo dar uma aula. E aí ele foi, o Lohan foi uma colega dele, a Daniela, acho que Daniela. E aí ele deu uma aula lá junto comigo, né? E os alunos gostaram muito. E aí eu falei para ele, olha, você tem todo jeito e tal. Então, era mais ou menos assim a relação que a gente mantinha. Porém, o Arthur não aceitava. O Arthur não aceitava o relacionamento com o Lohan e também não aceitava o fato de eu me relacionar com outras pessoas. Teve um episódio em que eu marquei com alguns colegas que a gente estava no restaurante japonês, o restaurante Mitsu, né, que funciona uma lanchonete lá hoje, que é próximo da Top, lá para Perfumes. E eu estava nesse restaurante, estava eu, estava o Eterlon, estava mais algumas pessoas. E eu não sei como o Arthur soube que eu estava lá e ele adentra no restaurante. Aí ele chega, me abraça assim, muito forte, e ele pressiona o meu ombro e ele diz assim, eu estou atrapalhando alguma coisa? E eu até fui meio irônico, falei com ele, não está atrapalhando não, inclusive quiser sentar aí, pode pedir por nossa conta. Nesse momento, ele se levanta, pega a chave do meu carro e a minha carteira, que estava em cima da mesa, ele sai, vai lá para o meu carro, ele abre a porta do carro, ele já estava com a mochila, com a trouxinha de roupa, e ele dizia que ia lá para casa, e eu tive que sair do restaurante, né? Isso que aconteceu foi de uma maneira discreta, as pessoas acabaram não notando. E aí eu tinha uma garrafa de vinho, inclusive, dentro do carro nessa noite, ele ficou com ciúme, que eu estaria traindo ele, e eu falei para ele que eu não estava traindo ele, porque eu não tinha nada com ele. E aí ele foi e quebrou essa garrafa de vinho que tinha dentro do carro, e aí ele não desceu do carro, ele foi, só desceu do carro quando a gente chegou no meu apartamento na 1º de maio, e aí ele foi, entrou no apartamento, e aí foi quando ele subtraiu um telefone extra que eu tinha, né, e levou esse telefone. Então, assim, o meu relacionamento com a vítima, com o Lohan, era um relacionamento sadio, eu não tinha problemas com o Lohan, né? Quem fazia e quem sempre fez esse jogo foi o Arthur. Tanto que o depoimento que eu tive acesso, o Arthur dizia para o Euder que usava o nome do Euder comigo para me fazer ciúme.
muito me estranha o fato dele omitir esse relacionamento que ele teve com o Euler, porque em 2016, até que ele saísse da casa do Euler, ele se relacionava com o Euler, comigo, com o Lohan, e ainda saía com diversas pessoas. Momento, E como ele mesmo disse, o Lohan não tinha ciúme dele, doutor. Deixa eu perguntar para você aqui. O Lohan, o Arthur, ele subtraiu um celular seu. Sim. Não foi um presente? Teve uma testemunha aqui que falou que era um presente que você tinha dado para ele. Não, excelência. Perdão, doutor. Ele subtraiu o telefone. Tá, Inclusive, depois... eu cheguei a registrar boletim de ocorrência por conta disso. Depois que ele subtraiu esse telefone, você andou atrás dele por conta do telefone? Eu cheguei a mandar mensagem para ele, dizendo para ele me devolver o telefone. Tá. Ele chegou a morar com você lá na 1º de maio, no apartamento? Sim. Ele morou comigo de junho a outubro de 2017. Você tinha acesso às coisas dele? Ele tinha acesso às suas coisas? Não, eu nunca tive acesso ao telefone dele. Mas ele teve tinha acesso ao seu? Ele tinha total aversão a qualquer pessoa ter acesso ao telefone dele. Senhor Wesley, tem uma pergunta aqui de um jurado que é o seguinte. Uma testemunha disse que viu o seu carro às proximidades do local do fato. Como o senhor explica isso? Excelência, duas testemunhas disseram que viram meu carro no local do fato. O Bruno, que mente quando diz que eu pedi para ele levar água para mim, ou supostamente gasolina, ele mente. E a outra que diz que viu o meu carro lá, também é o David que mente. Não desculpe a palavra, mas ele mente. Certo, então o senhor explica isso, a sua explicação é que as duas testemunhas mentiram, falaram uma inverdade. Elas estão faltando com a verdade. O David, no depoimento dele, primeiro ele diz que ele estava na esquina, que ele não viu nada, que era uma rua escura, que o carro saiu de uma maneira brusca, que ele não viu nada. E hoje ele já disse que viu tudo. Certo, ok. Senhores jurados... O fato é que eu não estava lá, o meu carro não estava lá. Certo. Alguma outra indagação pelos senhores jurados? Tem? Ok. Vamos dar nova pausa, Gustavo. Recording stopped. Doutores, eu dou essas pausas porque tem depoimentos muito longos que a gente precisa acionar a informática para poder juntar no processo. Aí a gente fica o tempo todo tentando reduzir esse tempo aí. Obrigada. Pode voltar a gravar. Recording in progress. Ok. Wesley, tem mais uma pergunta aqui de um dos senhores jurados. O senhor jurado quer saber o motivo da sua defesa não ter indicado, arrolado a sua esposa, que disseram aqui que o nome dela era Silvia, né? Como testemunha nesse caso. Eu acredito que a defesa seria mais apta a responder do que eu. Ah, né? tá. Mas eu quero não, justificar. mas a pergunta é para o senhor. Eu quero responder. Mas eu quero responder. Se o senhor, claro, vou responder. Se o senhor saberia responder, inclusive está aqui, se o senhor saberia informar. Agora. A minha esposa, ela foi vítima de profunda humilhação na outra audiência. Ela ficou super nervosa, passou mal, né? Fizeram perguntas para ela do seguinte sentido: a senhora sabia desse mingau? A senhora participava junto desse mingau? A minha esposa é uma mãe de família. Tá lá. Perguntaram para ela se ela participava junto nesse mingau.
e fizeram diversas perguntas constrangedoras para ela. E ela se sentiu extremamente constrangida, né, e coagida. E ela é uma pessoa tímida, inclusive ela estava aí, né, acabou já vindo embora por conta que ela estava com meus filhos aí, mas ela é uma pessoa extremamente tímida, e ela chorou muito, ficou muito nervosa, se sentiu muito constrangida. Fato, inclusive, que... Então seria esse o motivo dela se sentir muito constrangida, é isso? Exatamente, com as perguntas feitas em tons desrespeitosos. Ok. Mais uma pergunta? Eu vou pedir novamente uma pausa, Gustavo. Recording stopped. Novamente eu peço que se tiver um jurado que já queira ir adiantando as suas perguntas, tá? Eu sei que às vezes a pergunta surge de uma anterior, né? Deixa eu entender a letra. Graças a Deus as letras estão ótimas. Eu vou deixar de fazer essa pergunta porque as provas que a defesa poderia trazer são essas, tá? Então, para evitar qualquer tipo de... O senhor tem alguma pergunta a fazer? Tem? Para evitar que seja interpretado como uma quebra de incomunicabilidade, eu não vou fazer essa pergunta. Ainda está pausado, Gustavo? Está gravando? Eita. Tem uma pergunta aqui que eu não vou fazer, depois eu explico para o oficial de justiça e o oficial de justiça explica para o senhor jurado, mas não farei a pergunta, tá? Ela, da forma como foi elaborada... Senhor, tá gravando? Tá. Recording in progress. Agora tá. Ok. Senhor Wesley, qual era a cor do seu carro? Era prata? Era dourado? Ou era uma cor que ficava entre o prata e o dourado? Excelência, a cor do carro se chama Prata Riviere. Ela é a mistura tênue de um prata com um dourado. Vai depender das condições da iluminação do dia. Então, quem olha pode enxergar um dourado, assim como pode enxergar um prata. É isso? Basicamente. Ok. Mais alguma pergunta, excelências? Não, vamos seguir que a gente... Ok. Mais uma pergunta de um jurado. O senhor conhecia, ainda que de vista, a testemunha mototaxista? Não, excelência. Não conhecia? Não, não conheço. Ok. Não conheço. Mais alguma pergunta, excelências? Não? Ok. Eu posso encerrar? Posso? Pelos senhores jurados? Ok. Senhor Wesley, o senhor disse que ficaria em silêncio em relação às minhas perguntas, mas eu deixo o senhor à vontade agora para o senhor. Eu pergunto se eu posso encerrar agora o seu interrogatório ou o senhor tem algo mais a dizer na sua defesa?
Só dizer do prejuízo que essa acusação causa na minha vida, da interferência que ela tem na minha família, nos meus filhos, né, depois do fato, por medo, né, de muitos burburinhos de que haveria desejo de vingança. Uma tia do Lohan começou a postar algumas coisas nas redes sociais. Eu tive que mandar minhas filhas para Fortaleza, para reduzir, inclusive, as minhas saídas de casa, para deixar e buscar da escola. Elas ficaram 1 ano morando lá, eram crianças, estavam morando com a minha avó. Isso foi um sofrimento muito grande para mim, para minha família. E todo o prejuízo, né, que isso traz, né, do meu medo que eu tenho. Inclusive das acusações, das ameaças recentes que eu sofri do irmão da vítima, né, que disse que ia encontrar comigo, de um texto que foi publicado que falava muito do meu filho. A minha esposa ficou muito nervosa, chorou muito, porque o texto, durante o tempo todo, falava do meu filho, se o meu filho tinha ido para a escola, o que ele tinha comido, como era a relação com o meu filho. Ele é uma criança de 9 anos. Certo. Eu posso encerrar o seu interrogatório? É muito cruel, doutora. É muito cruel para os meus filhos. Eu posso encerrar, senhor Wesley? Ele não está respondendo. Pode, excelência. Posso encerrar? Eu agradeço a sua participação, o seu interrogatório. A defesa tem algo a requerer? A perguntar? Não. O seu interrogatório está encerrado. Recording stopped. Excelências, eu falei mais cedo com alguns advogados, inclusive com os promotores, e agora nós temos só os debates, né? Em razão do horário, e é muito provável que se utilize todo o tempo dos debates, inclusive réplica e tréplica. Se nós prosseguíssemos, nós encerraríamos o julgamento, né, numa só, digamos assim, num só dia, considerando que nós iríamos entrar, né, pela madrugada, mas a pedido de todos, inclusive, eu não gosto muito dessa palavra, mas é essa, né? Numa só assentada, né? Então, nós vamos fazer um recesso prolongado até amanhã, para que todos descansem e retomemos os trabalhos já só com os debates. Perfeito? Tá? Aqui também foi um pedido dos senhores jurados. Ok? Então, são 9h02. Nós vamos entrar em recesso até amanhã, 8 da manhã.